E votar também a favor do povo, eu não vejo. De repente, aquilo não, é uma coisa que você não concorda. E você tem o partido te obriga a votar. Você votaria só pelo partido? Aí você não está representando a população, você está lá para representar o partido. Né? Então, eu acho que a população deve sim vir em primeiro lugar. A Jane da Vila Nova. Na minha opinião, os dois estão errados, porque eles estão lá para representar a cidade, não para ficar com briga de partidos. Os dois estão errados. Eles foram eleitos para resolver os problemas da cidade, não para se expor ao ridículo. Está aqui a opinião da Jane. Que bacana, gostoso quando a pessoa coloca a sua posição, sua opinião, né? E de uma forma simples, uma forma, né? Parece uma irmã falando. E até concordo com ela, viu? Eu acho que a gente vota no vereador não para ele ficar brigando se o partido do outro traiu ou não traiu. Vota no vereador para ele resolver as questões. Sim, com certeza. O Carlos Alberto Guazelli, da Vila Gale. Ih, sobrou para a Fabiola de novo. Quanto mais a Fabiola tenta se explicar sobre o vereador João Cal, mais a gente vê que foi traição. Não consigo entender porque a Fabiola o defende tanto. É a opinião de cada um. Incomodada com... Bom, agora as outras questões não são relacionadas à briga. E eu tenho uma pergunta a fazer sobre a sessão. Vamos passar, então, da briga, agora vamos continuar a sessão. Teve a votação do veto. Foi o seguinte, o vereador Eber apresentou no início deste ano um projeto de lei visando a parada não programada dos ônibus, né, do transporte público para pessoas com deficiências, tanto físicas quanto visuais, descerem do ponto de ônibus aonde elas desejarem, aonde for mais conveniente. Segundo ele, no projeto de lei, que isso ocorresse com segurança. O projeto foi votado e aprovado por todos os vereadores naquela ocasião. Porém, na hora de ser sancionado pelo prefeito, o jurídico da prefeitura entendeu, inclusive até com a participação dos responsáveis pela concessão aí, da empresa que ganhou a concessão de transportes públicos de Votorantim, que esse projeto não seria adequado, uma vez que poria em risco tanto o cidadão, o deficiente que se utilizaria desse serviço, quanto o próprio trânsito, que ao carro que viria atrás poderia não saber que aquele ônibus iria parar, enfim. E o vereador, o prefeito, optou por enviar um veto sobre esse projeto, não aprová-lo. Segundo a própria Fabiola, não é porque ele é contra os deficientes ou porque ele não quer trazer essa facilidade aos deficientes, e sim alegando a questão da segurança. O veto foi para aprovação lá no plenário. O presidente da casa pediu a retirada da votação para ser adiada por uma semana, porém a Fabiola ponderou que aquilo não seria possível, uma vez que não era de autoria de vereadores, o projeto, e sim de autoria do Executivo. O vereador Eric Romero, na condição de líder de partido do PPS, pôde pedir aí um tempo para reflexão, para eles ali observarem as regras, enfim, para saberem ou não se ia ter ou não esse adiamento. No que os vereadores retornaram, optaram aí em votar o projeto, ou seja, acho que não era possível, então, adiar. E todos os vereadores votaram a favor do veto. Todos aqueles que tinham sido a favor do projeto também foram contra desta vez, né? Menos o Weber, que mostrou na tribuna a sua chateação, seu descontentamento. Ele quis dizer lá realmente que ele se preocupou com a questão da segurança, sim, que não é para o ônibus parar em qualquer lugar, que tinha que existir bom senso, tanto do motorista quanto do deficiente. Enfim, ele se mostrou bastante chateado na tribuna. Eu vou fazer uma pergunta para a Fabiola. Por ele ser presidente da casa, ele não vota, a não ser quando há empate. Como foi unanimidade, ele nem pôde demonstrar o voto dele, que provavelmente seria contra o veto, né? Aí a dúvida que fica, todos os vereadores foram a favor do projeto e depois todos os vereadores foram contra. Como que funciona isso? Deixa eu complementar a pergunta. Foi traição com o Weber? Então, tá vendo? Tem mais essa questão aí, né?
Ainda mais tem um vereador do próprio partido que votou. Então, tá vendo como as questões elas têm que ser analisadas de forma individual? Que nem quando o projeto foi apresentado, o que nós procuramos ver assim num primeiro momento? Se o jurídico da Câmara emitiu um parecer favorável, enfim. E também a gente, de repente, não tivesse tido tanto conhecimento assim na época, depois de poder ter tido conversa com os motoristas, poder ter tido conversa com o pessoal, né, que nem o coronel mesmo, que Milton Moreira, que também soube colocar a visão dele. Naquele momento da discussão do projeto, a gente não tinha essas informações. Então, eu acredito que foi isso que fez com que os vereadores tivessem aprovado o projeto no primeiro momento. Quando veio o veto, não foi analisado assim apenas o veto, daí que foi analisado esse conjunto de argumentos que vieram com o veto. Até porque durante o período que ficou tramitando, né, esse projeto, muitos motoristas, muitas outras pessoas vieram a procurar os vereadores e expor, né, o que elas achavam. Hoje, você vê, a maioria dos pontos de ônibus são demarcados. Quando o ônibus vai parar ali, você sabe que o ônibus vai parar. E já é complicado, porque nós não temos lá muita educação no trânsito, já corre-se o risco de acontecer algumas coisas. Você imagine podendo parar em qualquer lugar. Nós estamos agora preparando, né, acho que acredito que dentro de mais alguns dias, a Câmara esteja recebendo um projeto sobre acessibilidade. Nós aprovamos outros projetos, inclusive do vereador Eber, porque sabemos da luta dele aí com os deficientes. Mas esse projeto em específico, a gente acha que vai trazer mais transtorno para o próprio deficiente do que benefício. Uma vez que não tem como ele pediu para parar ali em determinado lugar, com segurança, vamos dizer, o motorista vai ter que achar esse lugar que ele, ali na hora, com a sua presença, vai ter que ver que é o mais seguro, que ele vai entender que para poder estar desembarcando esse deficiente. E se, de repente, acontece alguma coisa? Será que esse motorista também não vai ser questionado se realmente deixou o deficiente com segurança? Se também outra pessoa tiver com uma criança e quiser descer também no mesmo lugar, como que esse motorista vai dizer, olha, ela desce e você não? Tem uma série de questões ali que a gente começou a ver mais para frente de que não era viável. Então, conversamos entre nós e daí achamos, né, por bem estar mantendo o veto, né, nesse primeiro momento. Até falamos que essa questão dos deficientes é super válida, uma vez que agora a gente está realmente fazendo toda essa questão da acessibilidade. Eu acho que a gente não pode começar a dar passo maior que a perna. Primeiro, de repente, garantir que os pontos de ônibus tenham acessibilidade para que as pessoas desçam com segurança, que hoje em dia nem isso tem. Nem ponto tem, nem a marcação. Nem no ponto que já não tem essa, né, um piso tátil, uma rampa, enfim. Imagine em qualquer lugar que você vá descer. Então, a gente tem que começar a pensar nos primeiros passos antes de pensar. Eu acho que funcionaria isso se a gente tivesse bem mais avançado. Como não está, a gente tem que começar os primeiros passos primeiro. E nesse sonho que nós temos, pelo menos é um sonho meu, que a cidade possa, no futuro, contar com um transporte especial, especialmente para essas pessoas, não só para quando elas precisarem de atendimento de saúde, porque elas também têm o direito ao lazer, elas têm o direito a fazer compras, elas têm o direito de visitar parentes, e esse direito muitas vezes não é exercício pela falta de condução delas poderem Sim. ir. Então, é um sonho nosso que, além delas terem o direito ao transporte para a saúde, elas têm um ônibus, um veículo adaptado, um veículo especial para atenderem exclusivamente elas. Aí sim eu acho que é um sonho que, quem sabe, né? Se a gente consiga. Sim, mas é válido, sim, Luciana, porque hoje você vê que já está isso mudando, né? Eu posso falar, enquanto arquiteta também, que hoje você é obrigado a fazer o seu projeto com acessibilidade, coisa que antes de eu me formar não era assim. Hoje, quando você vai recolher uma responsabilidade técnica, você tem que prestar uma informação se aquele prédio que você está fazendo, aquela casa, aquele comércio, se ele está respeitando as normas. Você é responsável por aquilo. E você pode ser punido se você não fizer um prédio acessível e alguém vir reclamar do seu projeto. Você pode ser punido
pelo CAL, pelo CREA, por você não estar fazendo. Então, eu acho que nós já estamos avançando muito nesse sentido, né? Inclusive, a prefeitura já começou também a fazer suas adaptações. Hoje, ali na frente da prefeitura, não tínhamos rampa, já foi uma das primeiras atitudes a ser tomada pela Secretaria de Obras, foi adaptar ali aquela frente. E vai vir mais esse projeto aí que vai dar acessibilidade em outros lugares também. Então, acho que não é um sonho acho que tão distante, não, acredito eu. Que bom, vamos torcer então, né? O Wellington, você quer que eu leia aqui as pessoas que estão ligando? O Lourival Ribeiro Lima, da Campos Sales, nos acompanha. O Ricardo Costabile, do Dominguinhos. O Derek Cáceres Maganhato, da Campos Sales, a Maria Pedroso, da Vila Guilherme. Estamos orando pela Dona Isabel. Abraço a todos. A Sandra Vaz, do Dominguinho. O Dominguinho está largado, cheio de buracos, sem sinalização, sem lombadas, está um perigo. Peço a Fabíola que venha ao bairro para conferir. Então, Fabíola, é uma solicitação da Sandra para você ir lá no Dominguinhos verificar. Eu sugeriria que a Sandra ligasse novamente, deixasse o telefone dela, até para que a assessoria da vereadora pudesse entrar em contato, né, vereadora? Sim, Sandra, é importante para dizer quais são os pontos. Eu conheço lá o Dominguinho, tenho até parentes que moram lá, enfim. Mas, de repente, tiver algum problema aí que seja prioridade, a gente tá encaminhando. É bom você estar entrando em contato com a gente, sim. Legal. A Desirê Cáceres Maganhato, também da Campos Sales, nos acompanha. A Maria Lúcia Lima, do Vossoroca, manda abraço a todos e força. Logo a Dona Isabel estará aqui conosco. A Lauren Ferraz Lima, do Vossoroca. O Ramon Alves Kohler, do Rio Acima. A Roseli Batista Oliveira, do Jardim Paulista. A Preta, do Parque São João. Abraço, Wellington, Fabíola, Luciana. Continuamos orando pela Dona Isabel. Beijão pra Preta. Nós agradecemos aí o carinho da Preta, né? O Claudino Piatti, do Parque São João, manda abraço a todos. A Daniela Aparecida Batista, do Clarice. Abraço ao Wellington, a Mônica e a Dona Isabel. O Elcio Ribeiro Lima, do Jardim Clarice, manda abraço a todos. A Dirce Campos Henrique, do Rio Acima também. O Silvano Aparecido Silva, do Parque São Lucas. O programa está muito prestativo, está muito bom. Abraço a todos. Opa! O Irineu Piatti, do Vossoroca, nos acompanha, assim como a Luzia Piatti, do Vossoroca. Wellington, esses que você colocou aqui já foram lidos. Mandou a Luzia Piatti, também do Vossoroca, então manda um abraço a todos. E ela disse que ela também foi bem atendida no PA, assim como o nosso amigo Cacá Martins. O Ananias Ribeiro Lima, do Vossoroca, também nos acompanha. Neri Laureano, do Rio Acima, abraço a Fabíola, a Wellington. A Ana Maria Alarcon, do Real Parque. Queria que olhassem mais para os idosos, principalmente no terminal, porque os motoristas saem do ônibus e quando retornam, aí que abrem as portas de trás. Mas os ônibus já estão lotados e as pessoas não dão lugar para os idosos sentarem. Essa é uma solicitação antiga. Vamos entender. O ônibus para. Assim, o ônibus para no terminal, o lajeado. Os idosos entram por trás. Eles têm eles precisam de uma autorização especial para passar pela catraca ou entra por trás. E os motoristas se ausentam. Até isso vai sobrar para os vereadores, né? Eles se ausentam, eles vão conversar. Tomar água, vão no banheiro, e deixam a porta fechada para que as pessoas não invadam. As outras pessoas entram pela catraca, que ele deixa a porta da frente aberta para as pessoas entrarem, passarem pela catraca normalmente. Mas por que ele deixa para as outras e não deixa para os idosos? Porque dos idosos, se deixar liberado atrás, vai entrar gente sem pagar. Qualquer um entra. Que o nosso terminal não é fechado no sentido de ser com catracas, ele é aberto ao público. Será que tem um mecanismo para resolver isso? Os motoristas permanecerem no ônibus. Mas eles também têm o direito a ir ao banheiro. Mas daí eles têm que manter a porta fechada e quando eles retornarem, abrir a porta para que todo mundo suba de uma vez, os idosos pelas portas de trás. Então eles colocam os idosos que estão ali esperando, fecha, vai fazer o que tem que fazer e volta. Pode ser, mas às vezes chega um idoso depois e acaba ficando em pé dentro do ônibus. Ou ficar um fiscal lá, né? Mas é com os fiscais que eles ficam batendo papo, segundo os... Eu sei, porque na Gazeta a gente já noticiou isso. E não houve... Até veio uma pessoa aqui reclamar disso, né, pessoalmente. Acho que Fabíola, vamos resolver essa situação. Vamos fazer com que os nossos
avós, nossos pais entrem nos ônibus E lá. sentem. E sentem. O problema é sentar. Esperar que eles sentadinho. ficam... Não, eles Aí entram no também ônibus e não vai tem do- lugar para sentar. Infelizmente, Bom senso. do bom senso, né? Tem aquele que fica com sono só na hora que o idoso entra no ônibus, né? Aí fecha o olho que está dormindo para não ver o idoso que está ali. Infelizmente, né? Tem isso. Tem que ter um pouquinho de bom senso aí. Um dia todos nós vamos ficar idosos, né? Então, E sua avó, como é que tá? Ai, Tem tá uma vozinha, ótima. né? Graças a Deus, tá Qual a ótima. idade Tem dela? 87 anos já. Mandar um beijo para ela, dona Aurelina, muito Que querida. belezinha. Ela é mãe da sua mãe. Mãe da minha mãe. Da sua mãe, mãe da dona Amália. o Ricardão, do Vossoroca. manda É, abraço a todos. Ricardão. A Cleusa... Vamos dar para ele o prêmio lá da Boutique Erótica. Tá. A Cleusa Maria Almeida Lacerda, da Chave. Marco Antônio Rodrigues Santos, do Parque São Pedro, do Jardim São Pedro. Jardim São Pedro. Fabiola, quero saber se vai ter raio-x nos PAs dos bairros. Os PAs que estão sendo Raio-X. construídos. Ah, nos PAs que estão sendo construídos, provavelmente sim, né? Porque lá já tem uma equipe para isso. Hoje, quando você vai ao raio-x, é o primeiro exame que o médico vai pedir para ver, né? Um dos primeiros. Para tudo, sinusite, fratura, enfim, tudo, né? Para pneumonia. Então, provavelmente nos PAs terá Novos, sim esse né? aparelho. Hoje não tem. Então, eu acho que ele está falando Nos novos. nos Nos novos. novos. Ah, tá. A Claudete Gaspareto, do Jardim Serrano, também nos acompanha. O Wagner Antônio Manuel, do Dominguinhos. Abraço ao Wellington e à Fabiola. Jair Henrique, do Rio Acima, nos acompanha. O João Roberto e a Elaine, do Jardim Tatiana. Abraço a Fabiola. Abraço ao Wellington. Abraço também para o Conhece? João e para a Elaine. Que legal, nos acompanhando. Esses também já foram lidos. Já foram lidos, você que A leu. Valquíria Ferraz, do Jardim Europa, nos acompanha. Meire Pessuto, do Rio Acima. Mariana Oliveira Miranda, da Barra Funda. O Clóvis Castro, do Jardim Paraíso. Quero saber se a festa da TV Tem vai ter algum gasto ou custo ou lucro para a prefeitura. Sabe dizer? Não, na verdade é da TV Tem mesmo, é um evento da TV Tem. Eles organizam tudo, tudo foi por parte concedido deles, espaço pra só eles. cedido o espaço. No entanto, eles têm uma contrapartida no município que é muito Arrecadação. interessante, que é a arrecadação dos alimentos, né? Porque o convite é a troca do alimento e esse alimento vai ficar para o Comas. Então, por isso que além, né, de, claro, recebermos aqui nessa dupla famosa e mais um maestro, mas também essa questão do alimento que é muito importante, vai beneficiar o Comas. Por isso a importância de trocar o alimento aqui em Votorantim. Quem trocar o alimento em Sorocaba vai ficar para as entidades de Sorocaba, né? Sim. doutora Antinense, mas vai tem trocar aqui, né? E trocar Por favor, no Comas, ajudar o Comas. Pelo amor de Deus, né? Eduardo Batista Souza, do Trujillo, lá em Sorocaba, nos acompanhando. Olha só, que bacana. Como é o nome? Eduardo Batista Souza. Estamos ao vivo pela internet agora, em tempo Legal. real. www.tvvotorantim.com.br. O Daniel Oliveira Miranda, da Barra Funda, nos acompanha. A Irene Marli Laureano Rolim, do Serrano 2. Rafaela Soares, da Barra Funda, faz aniversário amanhã, 2 aninhos. Opa! Parabéns, que Rafaela. bonitinha. Feliz Separe e vamos dar um aniversário. presentinho para ela. A Claudinei Francisco Cardoso, do Jataí. Fabiola, como vai ficar a situação da Pratic Service? Olha, a Pratic, na verdade, aconteceram vários É uma prestadora de problemas. É uma serviço. prestadora de serviços, né? E, na verdade, assim, quando iniciou a administração, não tinha como parar alguns serviços, precisava de um tempo, por isso foi prorrogado o contrato com essa empresa para poder dar conta aí dos serviços. Mas está aberto já uma nova concorrência e esperamos que uma outra empresa preste serviço, porque infelizmente nós tivemos muita reclamação por parte dos funcionários, né, com relação a essa empresa, atrasos, enfim. Até num determinado período teve aí alguns constrangimentos, porque a prefeitura efetuou o repasse, mas eles não efetuaram o repasse no tempo. Para as pessoas que dependem do salário, um dia já traz as suas contas, enfim, uma série de questões. Então, foi prorrogado, mas agora já está aberta uma nova concorrência para que possivelmente uma outra empresa preste esse serviço que hoje é prestado
Muita gente ligando, você que está ligando, aproveite, deixe sua sugestão, sua crítica, seu pedido, sua opinião e ainda por cima concorre a vários prêmios que o Wellington citou aqui no início do programa. Cauane Vitória Rolim, da Vila Galha, manda um beijo a todos. Rosa Celina Vieira Garcia, da Chave, nos acompanha. Valdir José Henrique, do Jardim Paulista. Aparecida Brito, do Rio Acima, manda abraço a Mônica e a Dona Isabel. A minha xará, Luciana Viudes, do Vossoroca. A política de Votorantim está virando uma vergonha. Tem que parar com essas brigas partidárias e tem que lutar pelo povo. Está aqui a opinião da minha xará, Luciana. O Hélio Martins, do Rio Acima. Eu acho que o PT morreu. Eu acho que o Marcão ainda está ligado no Piveta. Por isso que ele está invocado. A cidade não precisa dessa briga. Está aqui a opinião do Hélio. A Maria Duarte, do Jardim Serrano. Será que não tem outro assunto? Porque essas brigas na Câmara já cansou. Na Câmara. A Neide Costa Leite, do Jardim Serrano, nos acompanha. O Gilson Fábio Baldo, do Barra Funda. Manda abraço ao Wellington, a Fabíola e a mim. Obrigada. Aparecido Fernandes, do Centro. Votorantim está indo na contramão a todas as cidades em relação aos deficientes. Foi vetado o projeto dos ônibus pararem fora do ponto para deficientes. Já que foi vetado, por que não apresentar melhorias para os deficientes? Está aqui a opinião do Aparecido. Sim, mas é como eu disse, Aparecido, esse foi um ponto, né, que foi... A maioria achou que, na verdade, traria mais transtornos, mas essas melhorias têm procurado acontecer, como é esse caso desse projeto de acessibilidade e que já estão sendo mexidos nos próprios, né, nos espaços públicos, tudo para garantir uma maior mobilidade aos deficientes. A Lourdes Silva Dantas, do Parque Jataí. Abraço a Fabíola, ao Wellington, a mim. Fabíola, por que os jogos regionais não está tendo nenhuma divulgação? Não sabemos nada dos jogos, aonde eles estão acontecendo? Sim, na verdade, acho que no site da prefeitura tem alguma coisa referente à programação. Então, ao acessar lá, ou se você tem Facebook, a gente já não tem Facebook, dá para você buscar alguma informação também no Facebook da prefeitura. Os jogos regionais, eles envolvem um grande número de competições. Muita competição, é uma lista muito grande, mas tem no site disponível. Tem sim. Inclusive, a cobertura é muito bem feita, com imagens quase que em tempo real sendo postadas, tá muito boa. E não é de responsabilidade do município. Os Jogos Regionais é um evento da Secretaria de Estado e tem a parceria dos municípios que são escolhidos para... ser sede dos jogos, né? E até para nós da imprensa, eu falo enquanto editora da Gazeta de Votorantim, a nossa dificuldade em divulgar todos os jogos, primeiramente porque são muitos, o jornal teria que ser o dobro do número de páginas. E em segundo, porque a maioria das competições, elas fazem sorteio de grupo de chaves, depois, conforme os jogos vão acontecendo, elas vão mudando quem vai... Sim, e daí, conforme for se classificando, também já tem um outro... Então, assim, é uma dificuldade muito grande de saber exatamente quando elas vão acontecer, quem que vai competir. Aí a pessoa realmente, se ela não tiver internet, ela tem que bater na porta da Secretaria de Esportes. Para saber. A Mari Alves Rocha, do Rio Acima. Fabíola, quero saber se vai voltar as ambulâncias a levarem os pacientes para tratamento em outras cidades. Na verdade, o tratamento continua, não foi cortado, tá? Mas, assim, está sendo pleiteado outros veículos, porque nós sabemos que realmente a quantidade de veículos que é disponibilizada ela ainda não está, assim, atendendo como a gente gostaria que estivesse atendendo, mas não parou. Não sei se você tem algum caso, quiser entrar em contato com a gente pode estar verificando, né? Não sei qual que é o seu caso, mas não parou. É que, infelizmente, tem alguns problemas, ficou até em manutenção aí alguns veículos, agora que estão retornando esses veículos que estavam em manutenção, mas nós estamos pleiteando os veículos novos para poder atender aí mais pessoas. O Marcelo Bancaleiro. Opa! Fabíola, por que agora nesse mandato cobra aluguel do auditório? A gente faz eventos sem fundos lucrativos e agora temos que pagar o aluguel?
Você tem essa informação? Na verdade, sempre foi cobrado, né, uma taxa, agora... É um cheque calção, né, que é cobrado. Porque também tem aí, né, uma taxa, mas é uma taxa simbólica, mas isso eu me recordo já do ano passado, de algumas pessoas terem procurado a gente e ter essa taxa também simbólica. A informação que eu tenho até então é que, por exemplo, as escolas de dança que querem fazer a formatura dos alunos, elas têm que realmente recolher essa taxa. Agora, em relação a eventos não lucrativos, né, aí eu já também não tenho muita informação. Mas acredito que se conversar lá, for, né, de entidades, acredito que possa até haver um outro entendimento, tipo né? isso. Ou agora já o cheque calção é necessário até por lei, né? Porque se ocorre algum dano, né? Alguém tem que se responsabilizar pelo espaço. O Luiz Paulo Nogueira, do Real Parque, novamente o Real Parque aqui participando. A região do bairro Itapeva, quero saber se a prefeitura está olhando os investimentos e se já tem um planejamento para atuar junto ao bairro. Na região ali do Itapeva. Real Parque. Então, ali a região do Itapeva, acho que daqui a algum tempo vai estar com uma cara diferente já, né? Inclusive tem uma praça ali com vários equipamentos que está em andamento, né? E também tem o programa habitacional que vai ser ali naquela região, que vai estar recebendo ali, acho que 1.000 moradias, né? Então, além também do programa de desfavelamento, né, que está dando-se continuidade, tem essas outras 1.000 moradias aí que são desse outro programa, né, que o governador anunciou aqui, que também deve ser o próximo cronograma, terminando lá na Vila Ondina. Acho que o próximo inserido no cronograma é ali a região de São Lucas. Que é o lugar que está crescendo, né? Acaba sendo, eu divido por regiões, acaba sendo a região do Itapeva. Itapeva. Aliás, a Associação Cultura Votorantim tem um terreninho lá no Itapeva. Como é que chama ali o loteamento? Cristal, bairro Cristal. Onde vai sair a praça. Nós estamos acreditando também ali no desenvolvimento daquela região. Né? Estamos. A Neuza Bete, da Barra Funda, abraça a Fabíola, o Wellington. A Neuza é parente do Paulo. Ah, é? É. A Antônia Galindo, da Vila Garcia. Fabíola, já teve licitação para a limpeza e quem ganhou? Abraço a Fabíola, você ainda vai ser a nossa prefeita. Obrigado pelas palavras. Mas para a limpeza o que será? Ela não especificou das escolas, se é de... Né? Geralmente então, que acho que é a questão da prática. Se foi isso que você quis me dizer do pessoal que presta serviço de limpeza, essa licitação aí que seria, né, a prática que hoje faz o serviço, mas está aberta ainda essa licitação. Certo. Está em aberto. Bom, eu vou passar aqui agora para o Wellington continuar lendo os recados. Eu vou dar um pulinho ali na redação da Gazeta de Votorantim e já retorno aqui para o debate dos fatos, tá bom, Wellington? Tá ótimo. Vai lá. A Gabriela tá ali, ó. Tá. Observando. Terminou lá, Gabi? Opa! Então vai lá, Luciana. Mostra a Gabriela lá para nós. Dá um tchauzinho aí, Gabriela. Dá um tchauzinho aí, Gabriela. Aí. A Gabriela, ela é repórter da Gazeta de Votorantim e colabora na diagramação também. Muito bem. Bom, eu vou pedir para o Carlos André pôr uma matéria no ar aqui, que a gente falou de idosos aí, parece que tem isenção de IPTU. Então, vamos dar uma olhadinha nessa matéria, comentar com a Fabíola e depois a gente vai para mais uma matéria e tem mais algumas perguntinhas para a Fabíola e a gente finaliza com o sorteio desse montão de coisas que tem. E quero agradecer a você, que eu estava meio desanimado, lá para umas 8 da noite mais ou menos, eu saí daqui, fui lá e falei para o André, André, o que será que está acontecendo? O povo não sabe que a gente voltou ao vivo com o nosso programa? Ele falou, tá meio devagar esse telefone aí. Mas, de repente, a coisa começou a apertar lá, ela não está dando conta agora. Então, na verdade, de duas uma, a gente precisa começar mais tarde o programa, né? Ou a gente precisa parar de reprisar a coisa aqui. Porque eu sei o que você gosta, o que você quer é ver a gente aqui conversando, dialogando com vocês. Vamos ver a matéria do IPTU, que foi realizada essa semana aqui pela TV Votorantim?
Após o feriado, logo pela manhã a prefeitura estava assim, com filas grandes, devido ao cadastro da isenção do IPTU. Seu Donato foi um dos primeiros a chegar. Com os documentos em mão, ele irá ter o seu direito garantido e já sabe bem o que vai fazer com o dinheiro que não vai precisar gastar. No mantimento de casa, na compra, né? Os documentos exigidos são o comprovante de cadastro anterior e o atual do pagamento do benefício previdenciário. A dona Ivandira já está fazendo o cadastro pela 3ª vez e sempre que ela economiza esse dinheiro, tem a ajudado bastante. Porque eu pago meu convênio, pago remédio, ajuda bastante. Tem direito àqueles que ganham até R$ 1.300 e tenham apenas um único imóvel e têm que morar nele. Já para aqueles que irão fazer o cadastro pela primeira vez, é necessário o número da matrícula, escritura ou contrato do imóvel, carnê do IPTU, RG e CPF. Os documentos exigidos para aqueles que já fizeram o cadastro em anos anteriores são cópia do comprovante do cadastro, a cópia do comprovante atual do pagamento do benefício previdenciário, RG e o CPF. Tá aí, então, por um lado aí, os idosos reivindicando aí melhores condições lá no terminal, né? E, por um outro lado, a gente tem essa boa notícia aí do IPTU para as pessoas que têm um imóvel e têm mais de 60 anos. É isso, Fabiola? Isso, né? Os idosos com mais de 60 anos têm um único imóvel e estão morando no imóvel. Também, se eu não me engano, tem uma determinada metragem, né? Mas aí tem que trazer essas documentações todas na prefeitura e você fica isento, né? Então, é muito importante. Vai até outubro, mas é bom não deixar para fazer na última hora, né? Às vezes as pessoas vão deixando, precisa de algum documento que não é de uma hora para outra que você pode pegar esse documento. Então, é importante estar vendo com antecedência. O ano passado acabou várias pessoas perdendo essa isenção. E é um dinheiro que faz falta, né, para eles que têm aí essa renda, né? Então, a gente pede para o pessoal se programar, vai até outubro, mas é bom ir se preparando antes. Muito bem. A Mari Gimendes, do Mirante dos Jovens, mandando um abraço para a Fabíola, para a Luciane e para mim. Primeiro vamos ver os abraços, depois a gente fala aqui. Maria José Ferreira Nunes, do Jardim Archila, mandando um abração para a Fabíola, para mim também. A Sônia Marinheiro, que é a presidente lá da Santa Luzia, né? Isso. Não, o Rogério é o presidente, ela faz parte da Santa Luzia, faz parte também da Associação Comercial. Isso. Um grande abraço aí para a Sônia. Que legal. E está mandando um abraço para mim, para você, para a Luciana e para o Daniel. A Roseli Rodrigues Camargo, lá da Vila Carvalho, olha que bacana. Aliás, estou sentindo a falta aqui hoje da ligação que vem lá do Jardim Botucatu, lá em Sorocaba, hein? E também da Nova Sorocaba. Estão sempre ligando aqui para nós, hoje não ligaram ainda. E o João Batista de Freitas, da Vila Guilherme. A Ângela Maria Bueno de Freitas, também da Vila Guilherme. A Cida Turina, é uma judiação às pessoas que fazem tratamento em outras cidades. A van passa às 3 da manhã para pegar elas, tem consulta às 19 horas da tarde e saem de casa às 3 da manhã para serem atendidas. Está repetitivo, né? Bom, enfim, as pessoas saem às 3 horas da manhã para serem atendidas às 17 horas no tratamento que faz. Você tem algum comentário? É que assim, né? Infelizmente, os veículos, né? Como eu falei, que nós estamos pleiteando mais veículos, os poucos veículos que oferecem, às vezes as pessoas vão fazer tratamento num determinado lugar, acaba tendo mesmo que sair, porque o primeiro tem uma consulta cedo, né? Então acaba tendo que sair num horário. Isso, infelizmente, acaba acontecendo. É o aumento da frota só. É o aumento da frota, que isso, né, nós estamos pleiteando, para que de repente tem consulta à tarde, tudo,
poder, né, tá mandando de repente um outro transporte no período da tarde, de repente é uma saída. Mas assim, a Secretaria de Saúde, eles têm ponderado sempre bastante isso, né, visto caso a caso. Às vezes, se é uma pessoa que realmente não tem condição de esperar, tem um tratamento assim diferenciado. Então, tudo vai de você estar conversando na ouvidoria da saúde, conversando lá com antecedência, para poder transportar a pessoa com o maior conforto possível, tá? Normalmente, eu vejo assim a preocupação realmente da nossa secretária. Ela faz, às vezes, um super remanejamento para poder atender as pessoas que não têm mesmo essa condição de ficar esperando o menor período de tempo possível. Isso eu vejo que ela tem se esforçado para fazer. Então, se de repente é algum caso assim, né, nesse sentido, que realmente a pessoa não tem condição de ficar esperando, tenta entrar em contato lá com a ouvidoria de saúde, que eu tenho certeza que eles vão ver algo melhor aí para você. Ô, Fabiola, no poder público hoje se terceiriza tudo, quase tudo, né? Pelo menos é o que a gente percebe em outras cidades. Terceirizar esse transporte para as pessoas que fazem tratamento, porque eu imagino que são vans, são carros, carros coletivos, né? Não é um carro só. Será que não existe essa possibilidade para dar esse alívio na questão do tratamento que é feito fora? Porque é uma reclamação constante essa, apesar do esforço da Secretaria de Saúde, que a gente sabe, mas a resposta é sempre a mesma, que é a falta de carro adequado, enfim. Essa possibilidade, será que existe aí para o futuro? De repente seria uma alternativa, tá fazendo aí essa terceirização. Posso até estar, de repente, conversando. Quem está fora é fácil resolver os problemas, né? Não, mas realmente é uma possibilidade. A gente pode até estar conversando, uma hora que esteja conversando aí com a secretária de saúde, levar isso para ela, sim. Tá bom. O Márcio Sena, do Itapeva, ele fala que os prédios do programa Desfavelamento já estão prontos. O que está faltando para serem entregues? O prédio está pronto, mas tem algumas questões de infraestruturas que precisam ser acertadas ainda. Hoje nós temos uma legislação que diz que para ser entregue tem que estar tudo, né, todo o entorno já pronto para poder fazer a entrega. Então, tem alguns acertos ainda para fazer com relação ao entorno. Às vezes a pessoa olha, né, o prédio e fala, mas está pronto ali. Mas tem hoje que está pronto outras questões, instalar a iluminação e tudo mais, para poder entregar em condições as pessoas usarem os imóveis. Fabiola, o Márcio Moreira, do São João, inclusive ele deixou o telefone dele aqui, vou passar para você, para ver se é possível tomar alguma providência e ajudá-lo. Foi feito um reparo na tubulação, lá no bairro, né? E não taparam os buracos. Tem o problema da iluminação e tem uma borracharia que tem muitos pneus atrás do estacionamento. Não tem coberturas, estamos preocupados. Então, pelo que entendi, uma borracharia que acumula pneu, ele está preocupado com o mosquito da dengue. Uhum. E foi feito um reparo também e ficou buraco aberto lá. Vou deixar com você. Isso, eu vou entrar em contato com você então, Márcio, porque são 3 problemas aí distintos, então daí para a gente poder encaminhar certinho para os setores competentes, eu entro em contato com você para pegar mais detalhes disso. Tem mais algumas opiniões aqui sobre o episódio lá do Marcão e do João Cal. A Tatiane Simões, do Dominguinhos, ela disse que o Marcão está totalmente errado e manda um abraço para mim, para a Luciana e para a Fabiola. A Janete, do Jardim Paulista, o João Cal promete as coisas e não faz. O bairro da Vila Garcia está largado. Ele tem que olhar lá também. Tá aí o desabafo o Marcão, da Vila Nova, xará do vereador, hein? Fabiola, você acha justo, aliás, é o mesmo questionamento que eu fiz para você em questão da alimentação, é uma outra questão, eu deveria até ter mencionado com você, mas realmente eu me esqueci. Você acha justo o valor cobrado dos ingressos do parque? Existem planos de mudança para o próximo ano? Pessoa que está só dando a sugestão dela, né? Então, na verdade, o que acontece? Hoje também, os parques que
nós sabemos de parques que foram interditados, né? Em vários lugares, inclusive na festa junina de Sorocaba, nós tivemos um exemplo, foi montado um parque, o parque não funcionou nenhum dia, o parque ficou interditado e teve que ser retirado. Em função disso, os parques que estão aí com o seu alvará, enfim, eles estão colocando o seu preço, como já são poucos, são restritos, eles têm colocado aí um preço. Fica um pouco difícil, porque a gente também, a questão dos brinquedos não é só a questão do preço que a gente tem que olhar, é um cuidado muito grande que a gente tem que ter também quanto à questão de segurança. Se for possível que nós entremos em contato com um parque que ofereça todas essas condições de segurança por um preço mais acessível, claro que, né, ninguém vai fazer restrição, porque tem que ser aquele, enfim. Mas a questão da segurança ela tem que ser priorizada mesmo. A gente sabe, né, que teve aí, né, um reajuste, como tudo, né, acaba tendo aí o seu reajuste. Às vezes a gente sabe que a criançada quer brincar bastante e, né, acaba, né, o preço acaba ficando um pouco assim mesmo. Mas tem todas essas questões, né? E vamos ver se para os próximos anos a gente consegue um parque de qualidade, ou de repente o próprio parque consiga aí fazer, né, um preço aí um pouco mais acessível. Tá aí a Fabíola dando a resposta, né? E também preocupada aí com a questão do valor, mas acima de tudo também com a questão da segurança. Eu queria pedir para vocês que o telefone a partir de agora parou, né? Não vai se atender mais, que a gente está aí já, são 10h05, está chegando aqui o último telefonema e daqui a pouquinho a gente vai fazer o sorteio. Eu agradeço bastante a vocês que ligaram, né? A Maria dos Santos Jardim Serrano, ela disse que ela tem uma pessoa acamada na casa dela, a mãe dela tem mal de Alzheimer e faz 7 meses que não vem o médico da família. O que fazer? Ô, Maria, quando for assim, deixa o telefone, que eu entendo que é muito mais fácil para o vereador ou para a autoridade que estiver aqui, pelo menos para entender melhor o caso e poder dar uma atenção maior. Poder passar para a Secretaria de Saúde também entrar em contato com a senhora. Então, se a senhora puder ligar e deixar o telefone, a gente agradece, que a gente vai verificar o que está acontecendo, por que ela não tá sendo assistida, o que aconteceu com... Maria dos Santos, então, está encerradas as ligações, mas liga lá para a André e deixa o seu telefone, tá bom? Para a gente passar para a vereadora. O José Maria da Vila Garcia também não deixou o telefone para falar qual é o endereço. Ele disse que tem muito cachorro na rua, cachorros doentes. Quem pode tirá-los da rua, Fabíola? A zoonose, sobre a questão dos cachorros, até foi bom ele falar. Desde o início do ano, é um pedido meu, e inclusive já conversei aí com o prefeito, ele sinalizou já com a possibilidade de estar mexendo, fazendo uma reforma lá nas zoonoses, que o centro de zoonose está precisando muito realmente de uma reforma. Eu já visitei lá o local, estive olhando. Realmente é difícil assim, essa questão, né? Porque as pessoas acabam abandonando os animais. Até foram duas coisas que eu assim estou pleiteando, de fato, que é essa reforma que vai acontecer, está sendo feito até um levantamento de projeto, tudo para dar uma melhorada lá no centro de zoonoses. E também a castração, que nós estamos também solicitando lá, que seja, né, nessa reforma, esteja lá um local também, para que possa ser feita aí uma castração dos animais e isso, né, ao longo do tempo, evitar que fiquem tantos animais soltos na rua, doentes, recebendo maus tratos, enfim. Mas é uma coisa que já está assim, bem encaminhada, posso dizer para você, que já está encaminhada essa questão da reforma lá. E também a castração. Então tá aqui, olha, a pessoa que ficou de passar o telefone. São duas. São duas. Será que aqui não? A Maria dos Santos, que tem a mãe acamada com Alzheimer. Quem passou o telefone? E a Sandra do Dominguinho, que ele tinha ligado. Não, mas aqui está Neide da Costa Leite. Não são as mesmas pessoas. A Aline Fernanda Mobile, do Real Parque, ligou. Fabíola deixou um abraço para você. A Maria Salles Bueno também deixa um abraço para você. A Ana Paula Oliveira, do Santa Márcia. Eu fiz um pedido de iluminação faz 1 ano e foi uma das promessas que a Fabíola fez, foi colocar iluminação. Ela gostaria de saber se continua nos seus planos ainda. Qual o nome dela?
O nome dela é Ana Paula Oliveira, ela deixou o telefone, inclusive. Vai ser mais tá fácil, certo. né? Tá certo. Também, na verdade, eu lembro, sim, que ela fez o pedido foi encaminhado lá, só que agora, como, né, trocou o governo, a gente tem que fazer, né, um outro tipo de planejamento, é uma outra coisa, mas eu vou dar uma lembrada, assim, do seu pedido, Ana. Um abração para você também. Angélica Bueno de Freitas, da Vida Guilherme, a Marilene Oliveira Miranda, da Barra Funda, mandando um abraço só para a Fabíola, não mandou abraço nem para mim e nem para a Luciana Lopes, mandou um abraço só para a Fabíola. Nós somos ciumentos aqui. Eu já avisei que as ligações estão encerradas. Eu queria só, para a gente finalizar, Carlos André, aquela matéria das obras paradas no Jardim Europa, até para a vereadora ter ciência dessa obra que está parada lá no Jardim Europa. Está no ponto aí? Essa obra está parada desde o final do ano passado, afirma a moradora. Mas o que tem mais incomodado mesmo a dona Neuza é esse cenário que não acaba. Lixo, lama, buraco e poças de água. Mas ela afirma que a situação ficou pior ainda foi no mês passado. A prefeitura começou a mexer, mas simplesmente parou, deixando obstáculos para quem circula neste caminho. E aqui é um lugar que as pessoas têm mais acesso para ir para o posto de saúde, para ir para o ponto de ônibus. Quando chove, então... As crianças fazem da rua um verdadeiro campo de futebol, aproveitando bem as férias. Mas o problema é que está próximo da obra. E aí, é claro que a curiosidade fala mais alto. E o perigo também. A grande dificuldade dos moradores é justamente essa. Eu vou tentar fazer esse trajeto que eles fazem. Como vocês podem ver, a dificuldade é grande ao descer. A terra está molhada e se a noite cai e os moradores não perceberem, a grande dificuldade é essa, o perigo de cair no buraco. Essa comerciante está contabilizando os prejuízos, já que seus clientes preferem não passar pela obra para chegar até o seu comércio. O cliente fica, né, incomodado, porque a maioria desce daqui de cima para vir na loja e não consegue, por causa desse balde, tem que dar a volta lá por lá. Enquanto a obra não sai, alguns se arriscam. Então, o Jardim Europa está aí com essa obra paralisada e está causando aí alguns transtornos ali para os moradores mais próximos, até para o comércio também. Você sabe onde é esse local, Fabíola? Sei, sim, ali... Que obra é essa? Que obra que começou? É tubulação? Eu vi ali na matéria. Olha, o que eu sei é que saiu realmente essa matéria no Cruzeiro e até eu vi o nosso secretário de governo já também encaminhando para que seja tomado providências, né? O Marcos Trinca. Então, acho que provavelmente os moradores pelo menos alguma melhoria ali já vai ter. Então tá bom. Fabíola, para a gente finalizar aqui antes de fazer o sorteio, está muito mais fácil ser vereadora da situação e culpar o prefeito ou não? Ou aumentou mais ainda a demanda de trabalho? Porque o seu gabinete sempre foi movimentado, né? Mas as poucas vezes que eu vou até lá, durante a semana, à tarde, para resolver alguma coisa, eu percebo assim, uma movimentação grande ali no seu gabinete. As pessoas têm essa eu ia falar ilusão, mas não é a palavra certa, né? Ela tem essa perspectiva de que a filha do vereador vai resolver... A filha do prefeito. A filha do prefeito vai resolver as questões delas com uma facilidade maior? Então, aumentou a sua responsabilidade? Como é que está isso? Isso sim, né? Às vezes as pessoas, né? Às vezes eu escuto as pessoas chegarem lá e falar, eu vou falar com a filha do prefeito, porque se ela não resolver... Então, realmente, né, o gabinete que já tinha, né, bastante gente, agora quase triplicou, realmente. Tem dia que é muita gente mesmo que vai, são muitos pedidos. Mas, assim, editor, eu estava, né, essa semana, como eu falei para você, né, desse segundo semestre, que a gente já começa a sentir, assim, as coisas fluírem, tá muito mais gostoso, realmente, ser vereadora da situação pela participação.
Porque hoje eu posso chegar na secretaria, conversar com o secretário. Olha, às vezes as pessoas ligam, mandam e-mail para mim, olha, está acontecendo eles não são tal nem coisa. doidos de não atender você, né? Então, está acontecendo tal coisa. Eu posso chegar direto no secretário, olha, dá uma atenção ali. Né? Então, em pouco tempo, eu já tenho uma resposta, eu já tenho um retorno, já posso dar um retorno para o munícipe. E de poder, efetivamente, participar mesmo, né? Fazer e as demandas que você encaminha, elas têm uma maior solução, obviamente, do que tinha, né? As coisas se resolvem... É porque, assim, eu ficava muito limitada antes a requerimento e indicação. Porque eu só podia encaminhar... Quando alguma pessoa vinha me procurar, eu queria ter alguma informação, eu não tinha chegar lá e conversar, assim, numa boa com o secretário, não. Então, eu falava para ela, olha, eu vou protocolar daqui uma semana seu requerimento, aí vai passar daqui uns 30 dias, quando me responderem, eu dou resposta para o senhor. Era mais ou menos assim. E agora não, eu já tenho essa facilidade, já tenho, né, acompanhado. Às vezes as pessoas vêm me procurar com alguma coisa, eu tenho como sugerir para o secretário, eu acabo resolvendo ali, entendeu? Ajudando. Né? Então, isso tem sido muito, muito importante, muito positivo. A gente se sente assim, mais útil, né? De poder estar fazendo alguma coisa, dando um retorno, ver que as pessoas estão ficando satisfeitas. Né? Isso é muito importante. Tá bom. E, Fabíola, deixa eu fazer a pergunta que não quer calar, né? Eu sei que você vai falar que é cedo demais, né? É muito cedo, mas uma vez que já em campanha o seu pai deixou claro que ele não tem pretensões à reeleição. Claro que em política tudo é possível, tudo pode mudar, mas vamos acreditar que o professor Irinaldo mantenha essa posição. Os dois nomes assim mais cotados, né, hoje dentro do grupo, a gente percebe que é o seu e o do vice, o Silvano, né? Aliás, uma pessoa que vem desenvolvendo um trabalho aí muito elogiado por todos, né? Por toda os vereadores, enfim, até a própria oposição tem vereadores que rasgam elogios lá para o Silvano. Você já está trabalhando, já está se preparando para essa missão, se for assim estabelecido que você é a candidata a prefeita em 2016 pelo grupo que está governando a cidade, ou é o Silvano? Então, assim, né? Eu acho que esse negócio de reeleição, assim... eu sabia que o Wellington ia preparar alguma para o final. Então, esse negócio de reeleição, assim, é relativo. Eu acho que na hora que a gente, né, ele